R$ 6.000 investidos com 19 anos. Eu vim aqui para mostrar exatamente o que está acontecendo na minha carteira, o que está acontecendo com meus dividendos, qual que é a minha rentabilidade, se eu estou lucrando, se eu estou perdendo dinheiro atualmente, enfim. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente tudo o que está acontecendo comigo, quais que são os investimentos que eu planejo fazer no futuro e no final do vídeo eu tenho uma surpresinha para vocês, então fica até o final que eu vou mostrar. Então, vamos direto para a carteira sem enrolação. Bom, como você pode ver aqui, mais ou menos, eu tenho 6.131 investidos, que é o valor que eu investi total. Ou seja, se você tirar lucro, se você tirar todas essas coisas, todo o valor que eu investi, todo o dinheiro que saiu do meu bolso para entrar aqui. Basicamente, hoje em dia, você tá vendo aqui meu patrimônio atual, tá em decréscimo. Por quê? Se você tá vendo esse vídeo muito no futuro, muito lá pra frente, o Brasil tá passando por um momento complicado, que a gente tá na eleição, tá tendo guerra lá fora, o petróleo tá caindo, enfim, quer dizer, não sei se tá caindo, né, tá mais ou menos, tá entre lá, né, tá aqui e ali, tá mais ou menos, então tem bastante dinheiro na Petrobras, e assim, tá um momento complicado no mundo, né, tem guerras, tem eleição, tem, enfim, a Copa do Mundo aí, então tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e acaba que isso reflete na carteira. Mas, se eu fosse gravar esse vídeo, por exemplo, uma semana atrás, aqui no lucro total, eu estaria em negativo. Eu estaria com menos 7 negativo. Mas aí, você vê, uma semana depois, você vê como que não é o problema das ações que eu invisto. Uma semana depois, já foi para 137 de ganho, né? Já foi para 137 de lucro de capital, né? Claro, isso aqui também faz parte tanto dos dividendos, que meus dividendos já passaram de 365. Mas eu também vou mostrar também o gráfico de dividendos desde o começo. Se você ver aqui, ó, eu comecei mais ou menos a investir, se a gente procurar 2 anos no passado, eu comecei a investir aqui, ó, dia 21 de 24, que foi o mês do meu aniversário. Então eu comecei a investir aqui exatamente no mês do meu aniversário, porque quando eu fiz 18 anos, eu comecei a investir todos os meses. E você vê aqui uma evolução exponencial da minha carteira, né? Você vê uma evolução linear da minha carteira, que eu comecei com R$ 1.200, porque o vídeo que eu gravei aqui, não sei se vocês já viram, vou deixar aqui no izinho, que é um vídeo sobre como eu consegui ganhar dinheiro vendendo comida na escola. E aqui eu tinha juntado R$ 1.200, assim, eu tinha vendido mais um pouquinho de tempo, aí eu juntei R$ 1.200 e eu investi tudo direto aqui. Joguei tudo na bolsa de valores. E, enfim, atualmente foi isso que tá na minha carteira. Aí eu comecei com perda de capital. Hoje em dia eu tô perdendo, né, ganho de capital, R$ 227, mas eu já expliquei por quê. Né? Minha rentabilidade tá positiva ainda aqui, rentabilidade total. E aqui estão as minhas ações, ou seja, se você olhar de longe, você vê que eu já tenho setores perenes. O que é setor perene? É setor que, mesmo que aconteça uma crise, ainda vai ser útil para o país. Ou seja, vamos olhar aqui, Banco do Brasil. Se acontecer uma crise, automaticamente você ainda vai ter dinheiro no banco. O banco ainda vai continuar lucrando. E o que não falta é crise no Brasil. A não ser que aconteça uma bomba nuclear na sede do Banco do Brasil. Enquanto isso não acontecer, o Banco do Brasil permanece aqui muito forte, permanece ainda existindo. Mesmo que tenha acontecido algumas coisas no passado, né? O agronegócio, ele tem questão de dinheiro complicadamente. Ainda assim precisa dar uma estudada para entender o processo atual do Banco do Brasil, se ainda vai melhorar no futuro. Mas é bem claro que uma empresa de 200 anos quase, existe há muito tempo, já passou por diversos momentos de crise, sabe como lidar com esses momentos de crise. Então é uma estatal, então mesmo que ela não vai falir, principalmente por causa que o governo ainda vai financiar. Claro, o governo ainda tem um certo ponto que prejudica investir nessas empresas, mas é uma empresa que vai depender de gerências tanto do governo do governo. Então você tem que sinalizar sempre a gerência do Banco do Brasil. Tem a Itaúsa, que é uma empresa do holding do Itaú, que paga um dividendo altíssimo. A Petrobras, que é a empresa de petróleo, então você está investindo em petróleo. Taesa, que é em energia. Banco do Brasil, Banco do Bradesco, que também é de finanças. Vale, que é de minério de ferro. Semig, que também é de energia, compete com a Taesa. E a Sanepar, que é a empresa de água. Então, são empresas que necessariamente, se acontecer uma crise, elas não vão acabar. Você precisa de água se acontecer uma crise, você precisa de energia se continuar acontecendo uma crise. Então essas empresas ainda vão existir. Então é necessário. E aqui, você está vendo aqui agora minha carteira de fundos imobiliários. Então HGLG, MXRF11, LVBI, XPML, PSEC, BTCI. Então são uma divisão de fundos imobiliários de crédito, né? Fundos de papel, fundos de tijolo. Então eu dividi mais ou menos nessa aqui. O LVBI, que vai ser comprado pelo HGLG, tá numa junção com a HGLG. Então você automaticamente comprando o LVBI, você vai estar comprando a HGLG. Então
eu juntei aqui, eu comecei a investir nesse quesito, eu comecei a focar mais nos meus investimentos aqui. E aqui eu vou mostrar depois pra vocês o lucro que eu tô tendo com cada fundo imobiliário. As criptomoedas também, se você vê atualmente o valor bruto da minha carteira, o valor bruto da minha carteira não é uma coisa que você vai notar aqui que eu tô muito ligando. Eu tô principalmente focando em risco assimétrico. Isso quer dizer, eu consegui jogar dinheiro aqui nos meus bitcoins, nas minhas ações, que vão me dar muito mais lucro no futuro do que risco no presente. Então, vamos pensar assim, de que adianta eu jogar muito... Se você ver aqui, ó, meu tesouro, eu tenho só R$260 em tesouro, enquanto eu tenho 600 conto em Bitcoin. Não em Bitcoin em si, mas eu tenho R$600 mais ou menos em cripto, eu tenho muito mais do que tesouro. Por quê? Porque pra mim, R$260, 12% disso não vai fazer diferença na minha vida. A gente tem que olhar o seguinte, mesmo que eu ganhe uma rentabilidade muito alta, vai ser só nesse momento. Porque esse tesouro não vai ser pra sempre. Esse tesouro de 12 ponto alguma coisa não vai ser pra sempre. Do IPCA mais 8, não vai ser pra sempre. Mas, com os investimentos que eu posso ter de ação, comprando na baixa e daqui 10 anos no futuro vão me dar um dividendo enorme, vão pagar 3 vezes, 4 vezes o valor da ação, é melhor eu ter esse investimento do que simplesmente guardar no tesouro, né? É melhor você ter, porque quando o tesouro acabar, eu vou ter que comprar essas ações muito caras e automaticamente eu vou perder todo esse dinheiro que eu ganhei nesse momento. Eu invisto muito em cripto, pouco em tesouro, né? O que eu investi aqui é no Educa Mais 2027, porque eu não sou muito cara do tesouro, eu sou o cara que investe muito mais aqui. Futuramente, quando eu tiver mais capital, aí eu vou investir no tesouro, porque eu tenho só R$5.000. Não faz sentido eu colocar tudo em renda fixa, não vai? Porque, não, é um valor pequeno. R$5.000 mesmo que seja alto pra mim, não é um valor muito difícil de você chegar. E também é isso que está a minha carteira atualmente. Se você vir aqui para os meus proventos, você vai ver que eu começo a receber meus proventos em 2024. Por quê? Eu investi aqui em novembro, né? Vocês lembram que foi mês do meu aniversário, e já recebi meus primeiros dividendos em 2024, que foi R$13. Eu já fiquei, meu Deus do céu, 13 conto e com 1.200 investidos, eu já tô rico, já era. Mas, é claro, as ações que pagaram grande parte aqui, os FIIs, aí depois a gente foi vendo que só FIIs pagou, só poucas ações pagaram, porque você tem que ter uma diversificação em ação que paga mensalmente, e essas ações são diferentes, cada um paga um dividendo diferente, então eu foquei mais em fundo imobiliário. No começo você vê aqui, ó, começou com 7, depois foi para 8, depois foi para 8,90, 9. Você vê que meus fundos imobiliários estão sempre evoluindo, sempre subindo de valor que eu vou recebendo, né? E hoje em dia eu recebi, meu último dividendo foi de R$33, ou seja, é meu maior dividendo da carteira, acredito que sim, né? Se você olhar aqui, é meu maior dividendo da carteira. Não, na verdade foi R$39 aqui no final de dezembro, mas provavelmente eu vou superar isso aqui esse ano, que eu consegui R$200 ao todo no ano inteiro, mas daqui na metade eu já consegui 150, então você já vê. A evolução da carteira tá acontecendo, ela tá vendo, tá visível aqui, que é possível conseguir uma grana com investimento. Então, se for falar para vocês, gente, investimento, quando você for investir, não pensa no presente, pensa 10 anos lá pra frente, pensa no longo prazo, porque não existe day trade, não existe bet, não existe nada que renda mais do que os juros compostos no futuro. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é voltado para o futuro, lá na frente. Eu não tô pensando na manhã, tô pensando na semana que vem, tô pensando no ano que vem, tô pensando daqui 10 anos, quando eu estiver quase aposentando, quando eu estiver mais velho, quando eu já não aguentar mais trabalhar, tô pensando nessa época, quando eu já estiver de saco cheio. Porque o dinheiro que você não investe daqui 10 anos não vai render 10 anos. O dinheiro que você investe agora vai continuar rendendo e vai render para sempre. Vai ser uma das coisas que, se você tiver filho no futuro, vai servir para eles também. E aqui minhas metas, né, meu patrimônio, que ele vai subindo. Minha principal meta, cadê? Onde aparecem as metas? Até esqueci. Mas, né, aqui a minha rentabilidade, se você ver, tá bem mais baixa, mas é momento, é coisa de momento. É ir realocando e aprendendo, né? Porque uma das grandes pautas que eu tive foi investir na alta nas criptos. Então, porque infelizmente quando eu fiz 18, eu comecei a investir, eu já fui investir em cripto, já fui investir em Bitcoin, mas infelizmente o Bitcoin estava nas suas máximas. Isso quer dizer que
Mesmo se ele tivesse a 300 mil, se ele tivesse 400 mil, eu já estaria investindo em Bitcoin. Mas infelizmente, quando eu comecei a investir, ele tava nas máximas. Aí não deu, não tive como. Então, eu basicamente comecei, tô continuando a investir. Já tô assentando meu valor pra baixo, né? Tô com meu preço médio já tá caindo, porque esse mês eu também vou investir mais 100 reais neles. Então, se vocês quiserem também, eu grave um vídeo só sobre meus investimentos do mês. Já comenta aqui embaixo, já fala que você quer os vídeos futuros da minha carteira, quais análises que vocês desejam. Enfim, esse vídeo aqui foi mais um pouquinho mais técnico, explicando o que tá acontecendo aqui. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, se você acha interessante essas métricas aqui, deixa o like, comenta o que você achou. E já assiste esse vídeo aqui porque ele é muito interessante. Provavelmente ele tá falando uma coisa muito legal. Que, por exemplo, um vídeo que eu vou deixar aqui provavelmente vai ser um vídeo sobre o que tá acontecendo, sobre a galera que tá vendo aqueles salários extremamente altos e ficando desmotivada. Então, assiste ele aqui porque ele é muito interessante. Enfim, a gente se vê na próxima.